Bom dia, vloggers! Começando o nosso segundo dia na Jordânia. Hoje a gente vai pra Madaba. Pra onde mais? Não sei, não. E vamos a caminho de Petra, porque amanhã a gente vai em Petra mesmo. A gente vai em duas cidades. A gente vai em duas cidades Onde hoje. Onde Moisés fez alguma coisa. Ao longo de sua vida, ele fez alguma coisa lá. A sua vida de 140 anos. A sua vida de 140 anos. Olha, o homem tá com a porta-mala aberta, ele é doido. Kerak. Madaba, Nebo, Kerak e Petra. Vamos Madaba, Nebo, Kerak e vamos com destino a Petra. Ou seja, a gente só vai chegar em Petra, não vamos em Petra hoje. Mas a gente vai dormir lá. E aí a gente vai fazer isso. E acho que tem almoço ou jantar muito gostoso. E dessa vez eu vou mostrar. Agora aqui a gente tá em um bairro chique daqui. Olha como as casas... Ano, 2 meses, as casas, a grande maioria dessas casas estão vazias. Ele tá falando que a maioria das pessoas que tem essas casas são jordanianos que moram nos Estados Unidos. Então que elas ficam vazias a maior parte do tempo. Realmente, né? Eles são muito mais ricos que o resto da brasileira, fica pra lá. A embaixada brasileira fica pra lá. Do Chile também, Chile não é Chile, Chile fica ali também. O Chile, a embaixada da Arábia Saudita imensa. Olha aqui, ó. Essa é a embaixada da Arábia da Síria. Aqui à direita. Esses meninos que estão ali, todos são refugiados, provavelmente sírios, provavelmente querem renovar os passaportes. É um sofrimento para renovar o passaporte sírio, coitados. Eles vão para serviço de inteligência na Síria, para ver se tem alguém na família que foi envolvido numa manifestação. E só passando aqui por mais tarde, para falar que eu gravei o vídeo do que falando sobre o Saddam Hussein, as motivações dele invadir o Kuwait, da relação dele com os Estados Unidos e tal. Aí eu vou postar aqui esse trecho, só porque ficou meio descontextualizado. Do serviço, ele era chefe do serviço de inteligência do Iraque. Todo mundo tinha medo dele. O cara realmente ele tem uma carisma quando ele fala, mas ele tem. Eu conheço muita gente que me viram Saddam. Eu vi Saddam Hussein uma vez. Ele visitou a gente na universidade, né? Os olhos dele, você não consegue olhar para os olhos dele. Você ficaria com medo, tenho certeza. Ele tem uma personalidade incrível. Tinha, né? Kuwait parte do Iraque. Por quê? Porque quando Sykes-Picot, quando os generais ingleses e franceses dividiram o mundo árabe, criaram essas fronteiras que nós temos hoje em dia, tiraram Kuwait do Iraque. Kuwait sempre foi parte de um estado de Basura no sul do Iraque. Tá? Então Kuwait sempre foi uma parte do Iraque. Tiraram o Kuwait dele. Mas então, isso já começando com isso, que os iraquianos, em geral, eles têm aquela coisa na cabeça que a Kuwait é parte, Kuwait sempre foi parte. Mas o segundo motivo mais claro é que o Saddam Hussein acusou o Kuwait de vender o petróleo no mercado negro com preço mais baixo do que é o combinado, né? O preço combinado pelo OPEC era 28 dólares. Eles começam a vender por 15, 18 dólares e Saddam Hussein considerou isso uma traição. Falar do Nebo é o nome, uma deusa da Babilônia, mas foi mencionado o nome do Monte Nebo na Bíblia, no Antigo Testamento, onde que Deus pede para Moisés: Moisés, suba ao Monte Nebo pelas carroças de Moab, tá? Para ver a terra prometida. Bom, hoje está um dia bonito, claro, nós vamos conseguir ver a cidade de Jerusalém, vamos conseguir ver a cidade de Jericó e o Mar Morto, e a gente vê um pouco do Rio Jordão. Eu digo assim, a gente vê uma linha ali, mas o Rio Jordão, ok? Então ali, por isso nós acreditamos, terminando o versículo no Antigo Testamento: mas você, Moisés, não entrará, seu povo sim. Então nós achamos que ali no Monte Nebo ele faleceu ali. Ninguém sabe onde que ele foi enterrado, onde que está o túmulo, né?
mas provavelmente ele faleceu em Montenegro. Ele estava falando que depois que Moisés viu e tal, o pessoal ficou perdido 40 anos no deserto, conseguiram entrar, porque eles precisavam lutar pela terra prometida, que era Jerusalém. E aí depois nasce uma nova geração que era muito guerreira e tal. E o povo de Moisés eram os escravos do Egito, né? Tá vendo o Mar Morto? Ali o Mar Morto tá ali, do lado esquerdo. Olha o Mar Morto ali, ó. Tá? Aqui são as montanhas de Moab. Opa. Subiram e chegaram em Montenegro. E conseguiu ver a terra prometida. Então ele estava feliz, achando que ele ia entrar na cidade, ele ia conquistar a cidade de Jerusalém, mas aí Deus revela para ele: não, você não entrará. Seu povo sim, mas você não. Olha aqui o memorial de Moisés. Aqui é o primeiro lugar católico que a gente está vindo. Por aqui, por esses lados. A igreja tá falando que não pode explicar nada lá dentro. Ela é para visitar, silêncio e rezar. E aqui é a igreja. Modeira, isso é pra você, hein? Uma igrejota aqui. Você ia rezar. Minha mãe ia amar rezar aqui. Ele estava falando que o Israel tinha 12 tribos. As 12 tribos de Israel. E elas brigavam muito entre si. E aí que a história é que Moisés abriu a água para as 12 tribos, para não brigarem, porque a briga era muito por causa da água. Eu quero isso. Essa parte de baixo aqui é a original, a parte de cima não, óbvio, mas a parte de baixo é a original, de 500 anos antes. Não, 500 anos depois de Cristo. Ou seja, tem 1500 anos. Aqui é um dos lugares que Moisés abriu a água, olha como é verdinho. Aqui era o piso original, do lado esquerdo, esse é o piso original da igreja. Esse? Isso. Tá na Bíblia, fala do Mar Morto, fala, que dia bonito, dá pra ver tudo. Tá aqui a cidade de Jericó, bem na frente de vocês. Jericó aqui. Mar Morto, atrás do Mar Morto. Mar Morto. Tem umas casas ali, dá pra ver essas casas. Jericó já é Israel, né? Jericó é E lá é... A água ali é o Tá por abaixo do controle abaixo do controle da autoridade palestina. tá, Palestina. Aqui ó, a cidade de Jerusalém tá ali, dá pra ver ela, não? Depois do Mar Morto. Exatamente. Lá no alto. Lá no alto. Essa é a cidade de Jerusalém. Lá é Jerusalém. E à esquerda tem um piso. Aqui é a igreja, eu vou entrar. Mas é bonito. Olha aqui. Nossa, tá intacto. Original. Aqui é a igreja. Isso é uma oliveira? Oliveira. Isso é uma oliveira plantada por João Paulo II. Aqui, cara, tem uma foto dele. Ah, olha que moda. Você amava ele, hein? Aqui, ele plantou essa árvorezinha, ou seja, tem 22 anos. Agora nós vamos numa sala para ele contar toda a história da Palestina. E nosso rio é palestino. Então, vai ser bem legal. Vou ver se eu gravo algumas partes. Todo esse triângulo aqui era Palestina, pra quem não entende, ó. Esse aqui, ó, perto esse triângulo era Palestina. Todo esse triângulo pertencia à Palestina. O triângulo cinza. Se for há 2000 anos atrás, os romanos realmente fizeram da Jordânia e Palestina um país só. Dividiram em três, 1, 2, 3. Palestina 1, Palestina 2, Palestina 3. Jordânia e Palestina eram um país só. Tá? Mas também foi dividido depois pelos franceses e ingleses, que criaram o Estado da Palestina. Não que criaram o Estado da Palestina, mas dividiram a Jordânia, separaram a Jordânia da Palestina. Os ingleses e franceses Então dividiram a Palestina. essa parte aqui, Então virou Jordânia. né, que é a Palestina. 1922, 23, 24, os palestinos perceberam que os imigrantes, novos imigrantes judeus vindo da Europa, perceberam isso, não são bobos. E criaram os assentamentos para os judeus perto ali do Mediterrâneo. No começo, os ingleses começaram a falar que
são povo que está fugindo da Europa, porque os judeus foram perseguidos não só na Alemanha, na França, na Espanha, toda a Europa. A Bolônia também, eles perseguiam os judeus. Então, enfim, os palestinos no começo até acharam que tudo bem, vamos colaborar, vamos ajudar esses caras que estão fugindo da... Mas eles perceberam que os números dos imigrantes judeus estavam aumentando de uma forma assustadora. E eles vinham de onde? Veio da Europa. A Palestina, depois da Primeira Guerra Mundial, foi colonizada por Inglaterra. Então já estávamos abaixo do Império Britânico, tá? Mas tudo bem. 1926 começa uma grande revolução palestina, uma intifada. Lembram das intifadas, tudo isso? Uma levante assim da população dos palestinos contra o governo da Inglaterra, mas contra os ingleses, recusando e negando números de novos imigrantes judeus entrando no país, tá? Que estava um pouco assustador, você trazendo uma outra nação em números grandes assusta qualquer país. Por que eles estavam vindo tanto? Porque o plano era criar o Estado de Israel e tirar os palestinos dali, mas os palestinos não sabiam. Tá? Então, em 1926, uma revolta muito grande na Palestina, toda a Palestina, tá? E que praticamente com essa revolução, praticamente os palestinos conseguiram, quase tiraram todos esses caras da Palestina. Mas os governos árabes aqui, junto com a Inglaterra, convenceram os palestinos a ficar quietos e acalmar, porque não tem intenção nenhuma de criar um novo Estado e toda essa história. Em 1936, aparece uma personalidade síria, é um sírio que foi para a Palestina, e foi ele que liderou a Revolução Palestina, mas ele é da Síria. Isso mais uma prova que os povos dessa região, Líbano, Síria, Palestina, Jordânia, eram um povo só, que se chamava Síria Grande. A Síria Grande. Ele foi para a Palestina e começou uma nova revolução na Palestina em 1936, e aí sim, já tinha milícias israelenses que estavam em conflito com os palestinos. Os palestinos não tinham armamento, eram algumas armas de fogo, tá? Algumas armas de fogo, mas os judeus estavam bem preparados. Eles vieram da Primeira Guerra Mundial, passaram a Primeira Guerra Mundial, logo depois a Segunda Guerra Mundial, foram bem treinados pelos ingleses. Os judeus podiam ter armamento pesado, os palestinos não podiam ter nada. Então isso ajudou muito também os judeus a controlar a nossa região, a Palestina. Mas mesmo assim, em 1936, os palestinos ganharam várias batalhas, mas não tinham mais armamento. Inclusive, alguns representantes da Palestina foram para Bagdá e se uniram com 6 reis árabes e falaram: bom, a batalha está vencida, nós praticamente acabamos com todas as milícias, mas precisamos de armamento, porque não temos. Aí os reis árabes disseram para os palestinos: tudo bem, nós vamos ajudar, vamos financiar vocês, podem voltar, mas foi uma promessa que não foi cumprida. Então os palestinos enfrentaram até esse sírio que eu te falei, que era o comandante dos palestinos, era um sheik. Quando ele voltou de Bagdá, ele falou para os palestinos: lutem, porque nós não vamos receber nada. Ele é um cara muito inteligente, ele já previu que esses reis não vão ajudar ninguém. Então os palestinos ficaram sozinhos, abandonados pelos próprios árabes também. Por isso que isso também ajudou os judeus a controlar. Em 1948, os judeus, ou as milícias israelenses, sionista, eu prefiro falar sionista que judeu, porque eu tenho amigos judeus e eles são contra tudo que acontece na Palestina. Mas os sionistas entram em alguns vilarejos palestinos e massacram toda a população. Em algumas, eu vou tentar lembrar o nome das cidades, que
que são cidades muito conhecidas na Palestina. Bom, enfim, eles conseguiram massacraram várias cidades, mataram muita gente. Então isso fez que muitos palestinos saíram da Palestina, procuraram refúgio. Foram para o Líbano, para a Síria. Síria, perto da Damascus, tem um campo de refugiados muito grande, chama Al-Yarmouk, e tem Sabra e Shatila e outros em Líbano, em Beirute. E foram para lá. Mas quando eles saíram, foi dada uma promessa para eles, pelos próprios governos árabes, que vocês saiam de lá. Saiam de lá. Por menos uma semana, 10 dias, os exércitos árabes vão entrar em conflito com Israel diretamente e nós vamos conseguir libertar a Palestina e recuperar todos esses territórios. Mas a gente prefere que vocês, os civis, não fiquem aqui porque isso pode causar pode prejudicar vocês, né? Vocês vão ficar no meio de um conflito. Então os palestinos outra vez foram enganados, saíram para a Síria, para o Líbano e a Jordânia e para a faixa de Gaza também. E aí eles achando que numa semana vão voltar para a Palestina, já tem 72 anos que não conseguem voltar. Então assim mais ou menos foi 1948. 1967 entrou 6 exércitos árabes, um deles é a Jordânia, Síria, entraram na Cisjordânia, e só ficou a Cisjordânia e a faixa de Gaza na mão dos palestinos. A faixa de Gaza que é perto do Egito, tá? E os árabes fizeram o seguinte, falaram, não, quem vai administrar a faixa de Gaza agora é o Egito, quem vai administrar a Cisjordânia é a Jordânia. A Cisjordânia foi administrada por Jordânia, tá? E a mesma coisa, esses exércitos árabes entraram em conflito com Israel, em menos que 6 dias perderam a guerra. Meu pai participou nessa guerra, ele estava no Egito, quase perdeu o braço, em 1967, e meu pai fala que foi uma peça de teatro. Foi uma peça de teatro no sentido que tudo foi combinado. Não, era entregar toda a Palestina para Israel. Tá? Bom, enfim, isso que aconteceu em 1967. Mas a partir daí... A Cisjordânia aí foi prometida para os palestinos? Hoje em dia, sim. A Cisjordânia, como eu falei, foi administrada por Jordânia, fazia parte do reinado da Jordânia, mas em 1992, 93, houve um acordo entre Yasser Arafat e rei Hussein, rei da Jordânia, entregar a Cisjordânia para os palestinos, e a Jordânia sai dali, ele já tinha saído com certeza, mas oficialmente, né, entregar a Cisjordânia para os palestinos, já preparando para o acordo de paz, porque todo mundo achava que com esse acordo de paz os palestinos vão ter um Estado, né, um acordo de paz com Israel. Mas infelizmente, mesmo com o acordo de paz, o Yitzhak Rabin foi assassinado pelos próprios radicais israelenses, e logo depois quem assumiu o poder foi Sharon, e Sharon invadiu a Ramallah, que foi a capital de Yasser Arafat, né? Alguns brasileiros senadores, eu conheço alguns que inclusive ficaram com Yasser Arafat quando a Ramallah foi invadida por Israel, e ficaram junto com ele dentro do palácio do governo. Ok? Então, e aí Israel começa a construir assentamentos dentro da Cisjordânia. A Cisjordânia era para ser entregue aos palestinos. Hoje em dia nós temos quase 300 e poucos mil imigrantes judeus que vivem dentro da Cisjordânia. Então, o que passa é isso? Como é que você vai criar um país? E começaram a construir muros, dividiram toda a Palestina em muros, em qualquer lugar. O palestino sofre, tem uma dificuldade enorme de sair de uma cidade. Muitas mulheres morrem no caminho, às vezes por blitz, checkpoint, né? Como é que fala? Blitz, né? Blitz. Eles são parados, por exemplo, se ela sair de um vilarejo pequeno e ir para uma cidade, talvez muitas mulheres morreram no caminho para o hospital, grávidas ou querendo dar à luz, e aí a polícia para esses carros e não deixa passar, dizendo, não, tem um trâmite aí, tem um procedimento para você cruzar, esse aí não, você vai ser
revistados e nós queremos checar os documentos e a mulher chorando, né, gritando, né, com dores e muitas vezes morre dentro do carro esperando ser liberada. Então, e outras coisas, eles fizeram questão de humilhar o povo palestino para motivar-los a sair do país, né, para forçar a saída dos palestinos da Palestina. Então, muitos jovens, eu lembro da minha cidade, por exemplo, alguns amigos, muitas vezes ele está na rua e uma soldada israelense pede para ele se ajoelhar e ela fala, não, quero fumar um cigarro sentado nas suas costas. É uma humilhação. Eles fazem de tudo para humilhar o povo, para forçar o povo a sair do país. Agora ele já deu a explicação da igreja de São Jorge, mas ela basicamente é importante porque ela tem um mapa intacto da região. Então ela tem um mapa de como eles viam a região, de tudo, como tudo funcionava, assim. Eles já tinham isso 500 anos depois de Cristo. E aí a gente vai entrar nessa igreja agora. Mas ela é só isso, assim, é só... Essa aqui é a igreja? Que é Mahmoud Dani. Aqui é a igreja de São Jorge. Essa tem cheia de igreja. Tem. Isso aqui. As missas aqui ainda estão rezadas em aramaico. E é uma das poucas do mundo. Aqui o mapa que eles fizeram em mosaico. Tá em grego ainda. Tá em grego para identificar onde eram os lugares. É o original. Onde a gente está? Tinha um McDonald's. Tá passando por aí. Aqui é a cidade. Gente, eu mostrei o McDonald's, né? Aí o guia chegou e falou assim que o sobrinho dele pediu uma refeição no McDonald's e que muitos palestinos e também jordanianos não comem, porque é como se o McDonald's fosse patrocinador do Estado de Israel. Aí a criança foi pedir e tal, aí a mãe dele chegou e falou, sabia que com esse dinheiro que a gente tá deixando aqui, provavelmente vai morrer uma criança palestina? Aí o menino desistiu e pediu um shawarma, que é a comida daqui. Mas enfim, eles levam bem a sério isso e é interessante, né? A caminho do deserto. A pé. A pé. Até Petra. Até Petra, a pé. Oi, chegamos no restaurante, é Food Basket. E aí vamos entrando. Here? Yeah, here and here, 2 tables here and 1 table large here. Ah, ok. Oh, tem mesas menores ali, vamos pra lá. Tem banheiro? Aqui, ó, já tem coisas. Vou fazer uma queijo aqui. Espinas. Depois o arroz. E a gente chama macumba porque é virada, nós temos que virar a panela, né? Aquele vai virar. E olha lá. E olha lá. Minha panelada é assim. Opa! Uai, é o arroz piquidá, né? Isso aqui. Ela, batata e couve-flor. O que é isso aqui? É, Cenoura. Cenoura. Ah, que lindo. Que lindo. Comemos, é muito gostoso e muito cheiroso a comida. A Patrícia adorou. Mary, conte. Muito bom? Jackson, você gostou? É isso aí, o nosso almoço hoje foi muito legal. E foi diferente das outras refeições, porque a gente sempre tava comendo o kebab, né, a carne e tal. E essa foi a mais diferente até agora. Foi ótimo, eu adorei. E o restaurante também é meio que só pra gente aqui que eles arrumaram. Tá só o nosso grupo aqui.